assim sucessivamente. Então, apenas colocando o número do mês, eu já consigo trazer da minha base de dados utilizando somente estas duas funções. Bem interessante. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender mais sobre a função filter além do básico, que nós já vimos em outras videoaulas aqui do canal. E hoje nós vamos condicionar bastante a função filter a datas dentro da nossa planilha. Veja aqui na minha base de dados, dentro dessa planilha, que eu tenho apenas duas colunas, que vai ser de data e de valor. Vamos brincar aí com as datas que nós temos aqui dentro para puxar alguns valores dependendo da dinâmica que nós queremos de datas, somente datas aqui, com a função filter. Aqui dentro dessa base, caso eu queira puxar por determinada data, eu consigo através da função filter. E a primeira condição que nós vamos utilizar vai ser todos os valores que eu tenho dentro dessa base, que começa lá em janeiro e vai até dezembro de 2024. Tenho 73, menos o cabeçalho, 72 valores de datas aqui dentro, aleatório aqui, desde janeiro até dezembro. E valores também aleatórios. Vamos aplicar para conseguir pegar os menos 30 dias, então de 30 dias atrás até onde tiver data. Posso colocar aqui em cima menos 30 até final. Aqui vai ser menos 30, que vai ser o hoje menos 30 dias, um mês atrás, até o final do ano, até quando eu tiver datas dentro dessa coluna A. Para isso, vamos aplicar igual filter. Na função filter, o intervalo. O que eu quero trazer caso atenda as condições? Eu quero trazer as duas colunas. Ponto e vírgula. Na condição 1, nós já vamos aplicar essa condição de menos 30, que vai ser aonde a coluna A ela for maior ou igual a hoje, abre e fecha parênteses. Então, aqui é outra função que traz a data atual. Aonde a coluna A for maior ou igual a hoje, menos 30. Então, ele vai fazer esse cálculo aqui. De hoje, menos 30, que vai dar aqui 13/7. E se a coluna A for maior ou igual a essa data? Se eu der um Enter, veja que ele vai trazer, vou colocar em negrito e ao centro, ele vai trazer desde o dia 1/8. Porque aqui hoje, menos 30, ele está pegando lá no dia 13/7. Então, a partir do dia 13/7, ele vai pegar todos os valores até o final do ano. Então, um Enter para sair aqui da função. Então, pegou a partir do dia 1º, 1/8, 1/9 e assim sucessivamente até aqui em dezembro. Pegou todos esses valores. Bem simples de nós fazermos, né? Aqui, maior ou igual a hoje. Poderia colocar maior do que hoje, menos 30, que também iria dar, mas se eu tivesse a data de 13/7, nesse caso aqui, aí não iria pegar. Vamos colocar aqui aleatório, aqui ó, dia 13/7 de 2024. Veja que ele não tá trazendo aqui para mim. Mas se eu colocar o sinal de igual, agora ele trouxe dia 13/7, que é o valor de 110 que eu acabei de colocar aqui dentro. E se eu tiver dia 12/7, ele não vai trazer. Igual dia 12/7 de 2024. Aqui ele não vai trazer. Se eu colocar menos 31, aí ele vai trazer dia 12/7. Aqui depois eu poderia aplicar uma função sort para organizar uma função, para organizar essa coluna, através da data ou através dos valores. Outra dinâmica também que nós conseguimos utilizar, eu vou travar essas duas colunas, caso você não saiba como travar. Quando a gente passa o mouse aqui no canto esquerdo da nossa planilha, aparece essa mãozinha. Assim que apareceu a mão, eu clico, seguro e arrasto, que eu consigo congelar tanto colunas, como consigo congelar as linhas também. Então vamos aqui para o lado, para nós aplicarmos outra dinâmica. Outra dinâmica que eu gostaria de aplicar dentro desta planilha seria
a partir dos valores. Aqui eu tenho diversos valores dentro dessa base. Vamos aplicar um filtro rapidinho aqui. Vamos aplicar de A a Z. Digamos aqui, deixa eu ver qual que é os valores maiores. A partir de 300. Digamos que eu queira pegar a partir de 300, que vai pegar somente esses valores aqui, ó. Somente esses valores. Eu posso aplicar. Vou botar maior do que 300. Vou deixar valor aqui na frente. Valor maior do que 300. Para isso, igual filter, aplicamos a função filter, quero trazer as duas colunas, ponto e vírgula. Onde a coluna B ela for maior, posso colocar maior ou igual. Então, se tiver um valor 300 ali no meio, aí ele vai trazer para mim também. Onde a coluna B ela for maior do que 300. Dou um Enter e ela já vai trazer. Esses últimos valores que eu tenho aqui, ó, a partir de 304 até 349, posso colocar de ZA também, que ele já vai trazer melhor aqui em cima. Ó, esses valores que eu tenho aqui, ele trouxe aqui para mim. Só que lembrando, ele não está organizado. Como está na minha base, ele traz aqui. Caso eu queira organizar, eu posso organizar com outra função. Aí eu poderia aplicar ela aqui na frente da função filter. Colocar aqui podia ser uma sort. Classifica linhas do intervalo pela coluna especificada. O intervalo vai ser toda essa base. E eu poderia colocar ponto e vírgula, coluna classificar, a número 2. Aqui se eu der um Enter, vai dar um erro, porque eu preciso classificar se é em ordem crescente ou não. Se eu colocar 0, é em ordem decrescente. E se eu colocar 1, é em ordem crescente. Mas veja que o valor desce também. Então, eu teria que trazer primeiro a minha base e em cima colocar o cabeçalho. Vamos fazer já isso? Eu vou deslocar esta função. Então, pego essa função aqui e desloco aqui para baixo. Ctrl X, Ctrl V. Pego esse valor, dou um Ctrl Shift V aqui em cima, um Ctrl B para colocar em negrito e coloco alinhado ao centro. E dentro da função, eu posso iniciar a partir da linha 2, da coluna 2, e assim vai sumir lá embaixo, eu posso já organizar. Aí eu posso organizar pelo valor ou pela data, assim pegando os valores maiores do que 300. Poderia colocar qualquer valor ou vincular alguma célula. Se eu tiver um valor aqui em cima, ó, Enter, ele vai pegar tudo. Se tiver vazio, ele vai pegar tudo. Se eu colocar 100, vai pegar somente a 100, 200, 300, quero 320. Vai puxando aqui para mim. Então, posso ir aplicando os filtros que ele vai automaticamente atualizando essa base de dados que ele está trazendo. Vamos aprender mais uma dinâmica. Vamos ir um pouquinho aqui para o lado. Outro valor interessante que nós conseguiríamos trazer aqui para nós seria nós pegarmos toda essa base de dados, tirar uma média desses valores e pegar somente os valores dessa base de dados que forem acima da média. Seria interessante essa aplicação também para professores aí que tem uma base de alunos e tem as médias, as notas desses alunos. Pegar a média geral desses alunos e pegar somente os que ficaram acima dessa média geral dos alunos. Então eu quero a média maior do que a média. A média aqui dentro dessa base, vamos aplicar a função média em cima dessa base aqui. Deu 231. Então, todos os valores acima de 231 eu quero trazer aqui para mim. Aqui embaixo vamos aplicar a função filter, igual filter. Quero trazer as duas bases, as duas colunas, na condição onde a coluna B, aí eu posso colocar maior do que esta média. Maior, só que para eu não referenciar, aqui eu posso referenciar essa célula tranquilamente que ele vai trazer, somente que for acima de 231, ó, começou em 232. Mas caso eu não queira fazer a referência, eu coloco a função média aqui dentro, igual média, seleciono essa coluna, que também vai funcionar.
todos os valores acima de 231, que ele iniciou aqui em 232. Se eu colocar do menor para o maior, ó, ele trouxe 232 até o final 349. Assim eu consigo pegar todos os valores da minha base acima da média, que também é bem interessante dependendo da dinâmica que nós temos que utilizar dentro dessa planilha. E outras duas opções que nós vamos abordar é que já ocorreu perguntas de alunos inscritos aqui do canal também, de eu conseguir pegar valores ímpar e valores par de uma base de dados. E nós conseguimos aplicar essa condição dentro da função filter, que poderia ser bem interessante se nós queremos pegar esses valores da nossa base. Caso eu queira par igual filter no intervalo que eu quero puxar, e a condição vai ser, ó, aonde é par, aonde a coluna B ela for par. Fecha os parênteses, dou um enter e vai trazer somente os valores par aqui dentro dessa base. Então 96, 104, 110, 140, 146 e assim sucessivamente. Caso eu queira ímpar, aí eu utilizo a função ímpar. Vamos colocar ela aqui do ladinho. Vou colocar aqui do ladinho. Ímpar. Nós colocamos igual filter. O intervalo vai ser essas duas colunas, ponto e vírgula, e coloco ímpar. Igual par, nós temos a função ímpar. E seleciono a coluna B, fecho os parênteses, dou um enter. Ele vai trazer somente os valores que são ímpar dessa base de dados da coluna B. 95, 105, 109, 117 e assim sucessivamente. E entre outras dinâmicas que nós conseguimos utilizar para nós finalizarmos esta da função filter, existem várias condições, não consigo abordar todas as condições possíveis da função filtro em uma única videoaula, senão ia ficar mais de uma hora aí nós aplicando várias condições. Mas eu quero dar uma direção aí para vocês de algumas dinâmicas que nós conseguimos utilizar, de várias que existem com várias funções aqui dentro. Eu poderia aplicar de meses também, verificar os meses da minha base de dados. Quando eu verifico um mês, eu utilizo a função mês, que é uma função nativa. Se eu pegar aqui, ó, 2, veja que ele vai trazer o número 2. O mês de fevereiro, né? Temos janeiro, fevereiro. Fevereiro é o segundo mês do ano, 02. Aqui ele traz somente o número 2. Para aplicar dentro da função filter, eu colocaria igual filter, o que eu quero trazer, ponto e vírgula, e a condição. Nessa condição aqui, eu poderia selecionar o mês da coluna 2. Então, eu condicionaria já nessa função o mês da coluna A, da coluna A, onde esse mês da coluna A for igual ao número 2. Aí veja que vai trazer somente fevereiro. Ou condicionar a uma célula, que seria essa célula aqui de cima. Caso eu queira o mês 3, só quero o mês 3, só mês 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente. Então, apenas colocando o número do mês, eu já consigo trazer da minha base de dados utilizando somente estas duas funções. Bem interessante. Conseguimos de dia, de ano também com essa dinâmica. Basta nós aplicarmos aqui dentro. Aqui eu estou mês. Se eu colocar aqui ano, o ano da coluna A foi igual aqui em cima, aqui ele não trouxe nenhum resultado. Vou colocar 2024. É que eu só tenho 2024, mas se eu tivesse um valor perdido aqui no meio de 2023, eu acho que eu não tenho 2023, eu só tenho esse valor de 2023 aqui dentro. Aí eu consigo filtrar. E de dias também, só quero saber os dias de um determinado ano. Posso colocar uma validação para ano, que seria aqui em cima, e poderia colocar outra validação de dia. Vou pegar aqui dia, o dia da coluna A for igual
e coloco aqui em cima referenciando outra célula. Então, de 2023, eu tenho dia 6. 6/8, que deu aqui, selecionei o ano e o dia também. Então, eu poderia fazer 3 validações. Eu quero selecionar o dia ou não, quero selecionar o mês ou não, e o ano ou não selecionar esse ano, aplicando filtros dinamicamente dentro dessa base de dados. Bem interessante para nós utilizarmos com a função filter. Aí você pode utilizar a sua imaginação para personalizar a sua planilha. E aqui no canal nós já temos a opção de seja membro, caso você queira participar antecipadamente aí de lives e também de conteúdos exclusivos aqui do canal, além de outros benefícios. Nós já temos essa opção aqui embaixo. Com dinheiro de um cafezinho você apoia demais o projeto aqui do canal e pode ter acesso a benefícios exclusivos somente para membros. Eu te convido a dar uma conferida aqui embaixo. E lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comente o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou algo para complementar nesta função, deixa aqui nos comentários que nós podemos fazer mais videoaulas nesse sentido. No mais, eu desejo muito sucesso para você em suas planilhas e na vida